Blockchain à prova de bala? Tocha duvida. Hacks? Falhas? Vulnerabilidades? José Serra revela. Transparência total significa zero privacidade? Paulo Cardoso do Amaral, José Reis Santos, David Nogueira e Gonçalo Sá. Tudo sobre blockchain, aqui, na BitTalk Roundtable. Neste BitTalk Roundtable vamos falar sobre o futuro da blockchain. O meu nome é Tocha, comigo tenho o José Serra e hoje temos 4 convidados. Gonçalo Sá é cofundador da Consensys Diligence e já cofundou 3 startups de diferentes áreas. Gosta muito de descentralização e de segurança de informação. David Nogueira é founding partner da Lightshift, conta com passagens pela Sky Hour, nos Estados Unidos, a Source Code, no Reino Unido, e Merge IT, em Portugal, das quais foi cofundador. José Reis Santos é fundador da Quo Vadis Web3, da Block4U e da FACE, Portuguese Federation of the Crypto Associations, e ainda membro do board de Portuguese Quantum Institute. A juntar a isto é historiador e cientista político. Finalmente, Paulo Cardoso do Amaral é professor auxiliar convidado da Católica há quase 30 anos, onde é coordenador do Executive Master in Digital Innovation e cofundador e CTO da Token Trust. Hoje, no BitTalk Roundtable, não vamos falar de criptomoedas, nem da próxima meme coin que tens que comprar. Vamos falar sobre o futuro da blockchain e como é que ela vai impactar a nossa sociedade. Paulo, começando por ti, a blockchain está muito ligada ao universo cripto, mas ela também pode existir sem ele. Daqui a 25, 50 anos, qual é que tu achas que vai ser o papel desta tecnologia? Esta tecnologia é a mais disruptiva que nós vivemos até hoje e essa disrupção vai se ver no futuro. É verdade que ela é responsável pela criação das criptomoedas, mas as criptomoedas foram apenas uma das utilizações, a primeira e interessante, de facto, potenciada por uma tecnologia de facto diferente. Não era possível ter criptomoedas sem blockchain. A questão é, a blockchain vai potenciar uma coisa que se chama Web3, que é uma nova forma de utilizar a tecnologia nas nossas vidas e vai impactar todos os setores e toda a nossa vida. E, na verdade, essa utilização das finanças para iniciar a blockchain foi, se calhar, por uma questão mais de facilidade de penetração da tecnologia, ou foi porque era a primeira aplicação que fazia mais sentido, era mais fácil de o fazer? É mesmo a que faz mais sentido inicialmente, porque qualquer utilização em qualquer setor da economia precisa sempre de finanças por trás. Nada acontece sem trocas de valor, pagamentos, coisas desse tipo. Como a blockchain permite uma forma de gerir toda essa informação não centralizada, autónoma, auto-executável, naturalmente foi essa a primeira utilização. Mas nós podemos auto-executar qualquer transação que hoje temos nos computadores e aquelas que nós ainda não inventamos, e o facto de ser auto-executável é que faz a diferença. Ora bem, a partir do momento em que possamos pegar na blockchain e utilizá-la nos outros setores, é aí que a nossa vida vai começar a mudar e já está a mudar. Gonçalo, não achas que criptomoedas na blockchain manchou um bocadinho o que é a tecnologia blockchain? Manchou, certamente. Mas eu ia mais longe e voltando a perguntar atrás, é impossível dissociar cripto de blockchain, por muito que tentemos. Porque a blockchain, como registro, não é nada inovador, não é? Pormos blocos uns atrás dos outros, é muito pouco inovador só por si. O facto de haver uma primitiva criptoeconómica, ou seja, uma primitiva económica que garante que várias partes têm consenso no conteúdo desses blocos é que é a parte interessante. Ou seja, a primeira vez que a blockchain aparece tem obrigatoriamente que ter uma criptomoeda associada. A Bitcoin só faz sentido porque a Bitcoin tem valor. Agora que já estamos tão longe desse momento de concepção da Bitcoin, já temos uma série de outros fatores que nos permitem ter blockchains sem ter uma moeda associada, conseguimos rehipotecar a segurança da blockchain, não é? Como nos permite fazer o Eigenlayer e outros projetos que tais, mas é muito difícil dissociar os dois. Quanto ao facto de termos depois tokens por cima de blockchains, como é o caso do Ethereum, sim, veio manchar um bocadinho. Alguns foram bons, outros foram muito maus. As pessoas dizem, aquilo é um Ponzi scheme. É verdade, é muito fácil dizer isso, é muito fácil, e dizem com razão a maior parte das vezes, porque apesar de alguns terem uma finalidade muito boa, os que são muito maus são muito mais notórios, ou seja, ser muito mau é muito pior do que ser só bom.
Yeah. E eu acho que há mais muito maus do que há alguns muito bons, não é? Estamos no caminho da construção. David, e como é que nós olhamos para esta questão das blockchains públicas, blockchains privadas e depois as bases de dados das empresas, não é? Porque uma blockchain tem um custo completamente diferente para correr e uma necessidade de orquestrar vários institutos, vários nós, várias organizações do que uma blockchain, do que uma base de dados centralizada. São conceitos bem diferentes, não é? Sim, são conceitos diferentes, mas eu acho que, no limite, acho que cada caso é um caso. Ou seja, existe, se calhar, um bocadinho uma tendência, especialmente as pessoas que estão há mais tempo envolvidas na indústria, de pensar tudo tem que ser descentralizado, ou tudo tem que, essencialmente, não estar associado, se calhar, a uma centralização que nós costumamos ver associada a grande tecnologia com grandes empresas. Mas eu até defendo um modelo um bocado misto, ou seja, eu acredito que na realidade a maior parte das soluções daqui, estamos a falar daqui 10, 15, 20, 25 anos, que acho que é o que estávamos aqui... Ou até 50 anos. Ou até 50. Eu acho que as soluções que são realmente... que se vão tornar mesmo mainstream e que vai tocar a toda a gente e que vão ter economia real, vão acabar por ser modelos mistos de... tanto a nível de centralização, como a nível da componente ser permissionless ou não, mesmo até a nível da distribuição da componente da computação. Ou seja, tu vês um futuro com um mix entre blockchains públicas, blockchains privadas e bases de dados centralizadas. Sim, e vejo um futuro, na realidade, que eu acho que era o que o Gonçalo estava aqui a tentar dizer um bocadinho, corrijo-me se estiver errado, que eu na realidade vejo um futuro em que nós conseguimos chegar a estes consensos, conseguimos ter modelos de consensos mais avançados que os atuais que não estão dependentes de blocos. Porque o próprio bloco pode ser uma limitação, e muitas vezes é uma limitação, que está associada a esta pergunta que tu fizeste a mim, que é a componente, qual é que é o custo, qual é que é a necessidade de computação, quais é que são as limitações, e muito tem a ver com esta parte do facto de ser um bloco. José, então o que é que nos falta para nós introduzirmos a blockchain nas nossas cadeias logísticas, na saúde, no voto? O que é que nos falta para nós conseguirmos adotar esta tecnologia? Já tem alguns anos e parece que não consegue penetrar aqui as tecnologias mais tradicionais, centralizadas e bases de dados e coisas assim. Faltam-nos várias coisas. Quer dizer, em primeiro lugar, enfim, por um lado há vários use cases que estão a procurar exatamente dar, se quisermos, deployment desse tipo de exemplos que estás a dar. Dou um exemplo, por exemplo, na Califórnia foi anunciada a colocação das cartas de condução numa chain, não é? Em Ave. Portanto, este tipo de utilidade está cada vez mais a ser demonstrável do ponto de vista das políticas públicas. Ou, se quisermos, numa área de GovTech. Já tivemos também no passado, aliás, em vários governos portugueses, pelo menos a ideia de avançar-se com pilotos nesse tipo de dimensão. Falta, sim, um enorme processo de capacitação, se quisermos, de aquilo que é, pelo menos no meu ponto de vista, quem toma este tipo de decisões. Nós vemos, por exemplo, no meio da indústria... Capacitação, falas de literacia? Literacia, exatamente. Literacia, conhecimento, enfim, isto não é necessariamente exclusivo, julgo eu, da área que nós estamos aqui a abordar, a área de blockchain, Web3 ou de cripto. Julgo que esta tendência de silos é uma tendência que é sentida noutros setores da própria sociedade, e naquilo que nós temos procurado, aqui também falo, por exemplo, na Bitaface, é naturalmente termos linhas de diálogo, enfim, a vários níveis da administração pública, quer central, quer no propriamente local também, para trazê-los mais para dentro daquilo que nós estamos a fazer e a produzir como indústria. Quer do ponto de vista das soluções teóricas, talvez com isso, enfim, muito ali do Paulo, e até, enfim, desenhámos até estratégias Web3. Aliás, o Paulo está aqui, até pode elaborar um pouco mais sobre isso, mas depois falta naturalmente um segundo passo. O passo não só de execução ou planos de ação para a execução destas próprias políticas ou destas próprias linhas de estratégia, mas depois também, naturalmente, que haja uma estabilidade política que nos possa permitir este tipo de, se quisermos, de sustento, de deployability deste tipo de casos de uso. Ok, mas então qual é que é a vantagem de uma blockchain? Ou seja, por que nós usamos tudo em bases de dados? Eu tenho uma opinião um bocadinho diferente das que foram veiculadas, portanto, se me permitem, vou elaborar em cima disso. E posso talvez atacar da seguinte forma. O que é que falta? Na verdade falta tudo, porque a blockchain não pode ser uma tecnologia exclusiva de pessoas entusiastas e preparadas para utilizar uma tecnologia muito evoluída, muito erudita. Ou seja, os early adopters, não podem ser só os early adopters. Exatamente, ou seja, para ser mainstream, toda a gente tem que poder utilizar. Ora bem, a forma como nós hoje utilizamos a tecnologia é muito pouco conveniente. Nós não temos a noção disso
porque utilizámos-la, gostamos dela, gostamos das nossas apps, dos smartphones, etc. Mas, na verdade, é muito pouco conveniente, porque nos obriga a ter contas em cada uma delas. Temos dificuldade em passar entre as várias apps. E estás a falar de tecnologia blockchain, Web3? Web3? Que nós utilizamos hoje, não. Hoje a tecnologia que nós utilizamos no nosso dia-a-dia, Ok, toda a tecnologia no geral. comparada, por exemplo, com países como a China e países na Ásia que já têm super apps, eles têm uma facilidade de utilizar a tecnologia no dia-a-dia que nós não temos. Sim. Só temos essa noção quando lá vamos. Eu sou professor na China e, portanto, tenho noção disso porque tenho que lá ir. Então estás a falar, por exemplo, do WeChat, que é uma super app, onde tu não Tem só aquelas tens o apps chat, todas, redes pronto. sociais, finanças... O que significa que eu não tenho que estar a fazer logins e a passar informação de um lado para o outro, já está tudo ali. Nós não temos capacidade de poder ter uma coisa dessas cá por causa do RGPD, muito bem. Nós não queremos que os dados das pessoas estejam expostos e sejam partilhados por toda a gente, em particular pelo Estado ou por quem for. Queremos a compartimentação. Agora, podemos ter essa compartimentação dando-nos segurança e, ao mesmo tempo, ter a usabilidade de uma coisa que vai permitir fazer transações entre vários setores ao mesmo tempo. Podemos, devemos e vamos ter. Como é que vamos ter? E quando este vídeo for visto daqui a algum tempo, vamos ver, ok, é isto. Nós já temos hoje o conceito... Algum tempo estás a dizer daqui a 20 anos, não é? Não, daqui a 2 anos. 2 Se calhar daqui a 2 anos as coisas já podem acontecer, vai depender dos países que queiram tomar posição. Há um conceito que nós não estamos a discutir, mas que deve ser discutido, que é o conceito de credenciais verificáveis. Esse conceito é o que nos liga, como pessoas jurídicas, entidades, direitos, o que for, à realidade. Ora bem, hoje essas credenciais existem, mas eu tenho que ter o cartão de cidadão, tenho que fazer um login, tenho que assinar um contrato, tenho todas estas formas como nós fazemos para que haja transações. A partir do momento em que eu tenho credenciais verificáveis, numa wallet que trabalha essas várias credenciais ao mesmo tempo, seja, por exemplo, o facto de eu ter uma carta de condução, é uma credencial, ter um diploma, ser dono de uma casa, ou o que for, são tudo credenciais que eu tenho e que são minhas. Eu, como pessoa jurídica, identifico-me também como tal e tenho capacidade de auto-executar transações de uma forma conveniente, à distância de um QR Code, para simplificar aquilo que hoje pode demorar, às vezes, dias a termos a transação feita. E podemos dar aqui exemplos. E um dia, não muito distante, nós na Europa vamos ter a capacidade de fazer isso. Há outros países no mundo que vão fazer. A Common Law, os Estados Unidos, por exemplo, vão ter mais dificuldades, porque nós conseguimos identificar-nos juridicamente de uma forma mais simples, porque já temos isso tudo previsto, ou seja, até temos vantagem desse ponto de vista. Agora falta, quando eu digo falta tudo, é que falta mesmo tudo, falta mexer um bocadinho na lei. Nem sequer é muito, mas falta mexer um bocadinho na lei. E falta adoção por parte das pessoas para as suas atividades do dia-a-dia, Mas dos pagamentos, as do pessoas marketing. não adotam porque não percebem, não é? Não Eu acho que não é só vantagem. isso. Não, Não é só Sim. isso. Reparem, é que nós até agora, a motivação para a utilização da blockchain era uma motivação muito clara, que é ganhar dinheiro. Sim. Ou seja, isso levou... Especulativo. É verdade, não é? É verdade. Eu estou-me a rir Porque é que- por infelicidade. Funny because it's true. Hã? Felicidade. Porque, efetivamente, o que aconteceu? Encontrou-se muito rapidamente uma aplicação para a blockchain, que foram as criptos, e essa realidade, essa utilização sugou todo o talento que havia, não é? É verdade. Portanto, toda a atenção se centrou em termos de criptos. Estás a falar do talento, inclusive, que desenvolve a tecnologia, que está focado naquilo. Portanto, epá, quem é que tem motivação de pensar numa utilização para uma indústria XPTO ou para fazer qualquer coisa para a administração pública? Eles não vão conseguir captar talento, porque o talento está todo absorvido em fazer, não é? Parte do que ele está a dizer eu já fiz, e tenho parceiros que fazem exatamente o que ele está a dizer. Portanto, e temos estado a fazer isso. Tá E é um bem, caminho que tem estado a ser feito. Mas, na claro, realidade, mas a sim. motivação está lá, não é? Ou seja, Sim. o incentivo é um incentivo financeiro. Se encontrares casos concretos, Mas há porque outra- todos os exemplos que tu Certo. estiveste a dar Mas há outra forma. são exemplos dentro da administração pública, chamemos assim, não é? Não, Sim. não, A indústria, não, como é que está? Não, de todo. Eu percebo o que ele está a dizer, Não, não não, é assim. não é essa a lógica. Há business Não. case dentro da administração pública. Mas não é mesmo essa lógica. A questão é a seguinte. Nós temos utilizado as tecnologias de informação, a web, o que for, como processo de comunicação. E esse processo de comunicação alterou a forma, enfim, como os mercados funcionam, mas dentro das regras e das leis que estão impostas. Coisas tão simples quanto a fatura eletrónica demorou 20 anos. Porquê? Nós podíamos fazer PDFs, certo, mas o PDF só vai ter valor quando houver um regulamento e houver contabilistas e não sei o quê. O que acontece é que se nós, quando começamos a pensar em economia regulada, queremos utilizar a tecnologia, quer queiramos, quer não, vai passar pela lei e pela administração pública, quer queiramos, quer não. E o problema da questão da blockchain e da cripto é que ela desenvolve-se na economia não regulada. Não foi só uma questão de atenção, é porque podia.
Ok, ótimo, fez aquela inovação toda e vai continuar. Se não pudesse, não tinhas. Claro, exatamente. A questão é, e agora como é que eu faço para pegar nos ativos e nos direitos que fazem parte da economia regulada e que nunca vão deixar de fazer parte da economia regulada, porque essa economia não vai deixar fugir esses direitos e esses ativos, porque essa é a forma como, à partida, nós queremos viver. Se queremos viver sem lei, tranquilo, haverá uma votação que diz não há lei. Mas se a lei se mantiver, então as casas, os carros, os direitos, etc., o dinheiro que for, faz parte da economia regulada e faz parte do registro. Como é que eu vou fazer para pegar numa tecnologia e aplicar a esses ativos? Essa é que é a questão. E isso faz parte do nosso dia-a-dia. Uma parte é não regulado, porque eu também não tenho que regular tudo. Eu vou beber o café e não tenho uma fatura com assinatura reconhecida. Na China tenho, aqui não. Mas todas as outras coisas onde hoje eu já tenho a regulação e, portanto, a administração pública por trás, portanto, não é uma questão da administração pública, é uma questão de ter a administração pública a suportar os outros setores todos, incluindo a saúde, smart cities, o que quiserem, como é que ela se adapta para absorver uma blockchain que tem autoexecução e que nos vai permitir fazer as coisas que eu disse com conveniência. Bom, mas estás a dizer, no fundo, é que nós precisamos de uma base e essa base tem que ser criada um bocado pelo Estado, não é? Porque estamos a falar, sabe, os dados das cartas de condução. Nós temos visões diametralmente diferentes desta problemática. Eu concordo com uma série de coisas. Também o Paulo disse muitas coisas, vou ver se me lembro de todas, mas eu concordo com uma série de coisas. A primeira sendo que o maior export, a maior exportação da blockchain, estes anos todos, eu li isto uma vez e concordo, ou seja, a ideia não é minha. Mas a maior exportação é ter posto public key cryptography nas mãos de toda a gente, ou seja, ter posto a criptografia de chave pública nas mãos de toda a gente. Mais especificamente de curvas elípticas, porque é das mais fortes, é das mais versáteis. O nosso cartão de cidadão, por acaso, não é com uma curva compatível, por exemplo, com o Ethereum, infelizmente, mas nós nisso estávamos muito à frente do nosso tempo. Disseste aí agora uma data de palavrões. Okay. Não é compatível com a curva do não sei quanto. Certo, vamos voltar atrás. Ou seja, nós fomos dos primeiros países que, tal e qual como o Paulo estava a dizer, nos deram uma identidade verificável a partir de uma chave qualquer, de um número que está dentro do nosso cartão de cidadão. É assim que quando nós pomos o cartão de cidadão naquelas maquinetas, aquilo diz assim, este número, com uma série de matemática, dá outro número, eu consigo verificar que é o Tocha. Isto é bom, de facto não é melhor curva, isto é com matemática, ou seja, há curvas, no caso do Ethereum são com curvas elípticas, a tecnologia é mais versátil, mas nós estávamos de facto muito à frente do mundo e há quem diga que a maior exportação da blockchain é nos outros países todos, onde o cartão de cidadão não aconteceu, onde não deram a capacidade às pessoas de se verificarem de maneira remota, eu não preciso de ir assinar e de ir a um notário e fazer isto. O Ethereum e outras coisas do Web3 e outras blockchains de facto puseram uma chave privada nas mãos das pessoas onde de facto a identidade é delas. Mas vocês estão a dizer a mesma coisa. Certo, aí estou a concordar. O Paulo está-me a dizer que a razão pela qual nós não estamos preparados para isto é por causa de não só de regulação, sim, mas de certificação, uma série de coisas que acabam em são. E é aqui que as nossas ideias divergem totalmente, porque eu acho que a única coisa que nos está a separar de uma utilização ubíquita é que há certas coisas que faltam técnicas para isto ser bom moral e eticamente. Precisamente porque nós temos uma identidade... Como é que a ética... Calma, entra na parte nós termos uma identidade... Eu não concordo nada com o que ele está a dizer, mas já... Eu acho que o futuro disto... Porque a matemática não acaba aqui. Há uma série de primitivas que nós temos estado a desenvolver que vão trazer privacidade à coisa. Porque até agora é tudo pseudónimo. Eu até agora tenho a minha identidade, que é dada por esse cartão, ou por essa chave, ou por esse número. Mas a partir daqui a privacidade vai começar a aumentar só. A tendência é que começa a aumentar. E a partir daqui o Estado vai ter que se adaptar e não vai ter de regular absolutamente nada. É a minha visão. Daqui a 50 anos... No máximo nós vamos ter impostos opt-in. Isto vai, na minha imagem, o que vai fazer a blockchain vai mudar a geopolítica, vai formar a geopolítica e não a geopolítica formar a blockchain. Mas claramente é aqui que está a nossa diferença. Eu acho é que nós não temos estas primitivas de privacidade preparadas para isso acontecer hoje. Porque eu neste momento sou pseudónimo, eu sou um número na blockchain. Mas as pessoas, com muita facilidade, conseguem associar esse número à minha pessoa real. E nós não podemos chegar a esse futuro meu com privacidade e transações privadas e dar-nos
segurança até. Eu acho que essa privacidade traz-nos segurança enquanto utilizadores de blockchain e de sistemas financeiros informáticos. Não estamos lá ainda tecnicamente, mas nessa altura, quando estivermos, quem se vai adaptar é o Estado a nós e não nós ao Estado. Okay. Quando estás a falar desse opt-in por impostos, não é? No fundo, tem que haver também uma ligação do Estado, não é? Para permitir entrar na blockchain. Se calhar aqui o que falta, se calhar, David, são mais coisas mais técnicas, coisas como, por exemplo, Zero Knowledge Proof e tecnologias desse género, não é? Nós temos estado, portanto, o ecossistema tem estado a trabalhar nas tecnologias, só que isto demora muito tempo. Aliás, viu-se o tempo que Ethereum demorou a passar para Proof of Stake, não é? Sim, mas demora um monte de tempo a desenvolver estas coisas. Demora, mas eu acho que aí os incentivos do Ethereum se calhar são um bocadinho diferentes daquilo que são os incentivos de, sei lá, nós como sociedade e o que é um Estado-nação no mundo daqui a 50 anos, etc. Acho que são coisas bastante diferentes. Eu diria que se calhar o Ethereum demorou esse tempo todo porque tem os seus próprios incentivos e tem a sua própria legacy e tem a sua própria forma de pensar e existir. Tem os incentivos da Ethereum Foundation. Exatamente. ou os de maiores wallet holders, right? Quem tem mais Ethereum, se calhar são o que os interessam a essas pessoas, que se calhar até pode ser o valor do próprio Ethereum. E se formos a pensar nisso, se o valor do Ethereum está associado àquilo que é a própria tecnologia Ethereum, qual é que é o incentivo, não é, de quem está já com esse valor garantido, como já estamos a falar de centenas de Bs, não é, de formos ver um FTV, não é? Qual é o incentivo de realmente fazer essas alterações no sentido de melhorar a vida de toda a gente? Ou seja, não estão a pensar na tecnologia, como nós estamos aqui a tentar avançar a tecnologia de descentralização e de blockchain, já estão a pensar nos seus próprios incentivos da sua rede. Assim, estou a fazer um in extremis, porque na realidade, conhecendo algumas dessas pessoas que também tomam estas decisões, claro que existe muito boa vontade e claro que há pessoas que realmente querem e acreditam que o Ethereum pode ser muito mais do que só um valor numa tabela de mercados, não é? Mas voltando um bocadinho aqui àquilo que tu disseste originalmente, eu vou dizer uma coisa que se calhar é um bocadinho controversa, que é de todas as tecnologias em Web3, e posso até acrescentar aqui Deep Tech em geral, eu até acho que a blockchain talvez seja a menos interessante para mim. Okay. Porque eu acho que, primeiro, o que eu gostava de dizer é que eu acho que era mais fácil ter esta discussão se o que nós chamássemos aquilo que estamos aqui a discutir, não uma blockchain, mas uma Distributed Ledger. O chamado DLT, Distributed Ledger Technology. Sim, pronto. E acho que há uma série de outras tecnologias muito relacionadas com criptografia, mas diferentes, que ainda estão numa fase, sem dúvida nenhuma, de research. E uma coisa, eu digo isto muitas vezes, sobretudo quando estamos a falar com as nossas startups e estamos a falar com os founders, que é, um founder pode fazer uma escolha que é fazer engineering com aquilo que é o state of the art atual de uma tecnologia, ou pode fazer um push ao state of the art da tecnologia e depois faz engineering. E na realidade existem 10x ou 100x improvements, tanto num modelo como no outro. Mas para chegarmos aqui um bocadinho, estamos aqui a discutir com dois extremos, que eu até acho interessante vocês estarem no lado oposto da mesa. Eu acho que para chegarmos a esse, se calhar um futuro, muito futuro, é preciso avançar muito este state of the art, porque senão vamos estar só a fazer re-engineering das mesmas coisas. E as tecnologias que eu trazia para aqui, para cima da mesa, que se calhar vão ser palavrões, dependendo um bocadinho da audiência, que é o Zero Knowledge Proof. Zero Knowledge Proof. Posso tentar. Noutro programa mais longo. Sim, eu posso tentar explicar, porque na realidade é aquelas coisas que eu acho que deve haver para aí 200 pessoas no mundo que realmente percebem a fundo a matemática envolvida em Zero Knowledge Proofs, que é outra coisa que eu acho que há muitas pessoas que estão a interagir com estas tecnologias e se calhar percebem a utilidade delas e até podem interagir com elas através, se calhar, de uma, sei lá, podemos chamar de uma API, não é? Mas não precisam de as perceber. Acho que o Zero Knowledge Proof, explicando de uma forma simples, é eu demonstrar que tenho, imagina, tenho aqui 2 cartas no bolso, eu consigo demonstrar quais são as cartas sem mostrar as cartas. É uma das utilidades, sim. No fundo é um tipo de computação que utiliza a criptografia para provar alguma coisa sem ter que revelar uma parte da informação. Ou seja, que está a ser gerada. Nos permite grandes aplicações na parte da identidade e de partilharmos dados pessoais. Sim, não é? sem dúvida. Parece-me que vocês estão a abanar a cabeça que conseguem. Parte do ponto que o Gonçalo estava a querer fazer. Validar os dados aqui, sem os mostrar, não é? Sim, acho que acrescentava só aqui mais 2 tecnologias, que é o FAG, portanto o Fully Homomorphic Encryption, que acho que é absolutamente fundamental, e o MPC, que é Multi-Party Computation, que este aqui é um bocadinho mais controverso, sobretudo naquilo que é a aula mais, sei lá, não é de gen, mas pura OG de cripto, porque a partir do momento em que o MPC chega a um certo nível, deixa de haver algum interesse naquilo que eu estava a discutir em relação a incentivos. Por exemplo, a partir do momento em que o MPC funciona de uma forma mesmo eficiente, em que neste momento é muito caro do ponto de vista da computação utilizar MPC. MPC é essencialmente nós
podemos dividir aquilo que é uma computação e não temos que partilhar aquilo que é no fundo, os dados que precisamos para essa computação, e permite-nos, por exemplo, criar assinaturas para ter controle de uma wallet, que era o que estávamos aqui a falar há bocado, de uma forma em que não estamos dependentes da própria chain, ou seja, não temos que esperar pelo próximo bloco. Podemos criptograficamente, por exemplo, fazer uma troca entre nós de um Bitcoin. E estamos a falar de Bitcoin, eu não queria falar de criptomoedas, mas acho que para o contexto é muito importante aqui, porque acho que as pessoas, quando estamos a discutir estas coisas, às vezes é preciso ter um bocadinho mais perspectiva, e isto é, se calhar, uma perspectiva que pode ser bastante útil, que é, neste momento, a própria rede de Bitcoin, aquilo que está a dar a valor à rede de Bitcoin é o espaço em cada bloco, não é? Nós, no fundo, estamos a pagar por isso. Aliás, os miners, que estão essencialmente à procura de cada próximo bloco, e é assim que são pagos porque criaram um novo bloco, porque investiram computação para criar um novo bloco. Ou seja, criaram um espaço na chain, na blockchain, para meter lá mais informação, não é? Exato, na Ledger, pronto. Na Ledger, exato. Neste caso, através de uma chain. Para pôr lá uma dessas linhas, que é aquela transação que interessa a eles. Mas com a MPC é possível fazer uma rotação de chaves, daquilo que é a chave que controla uma wallet, em que eu estou a trocar uma Bitcoin entre eu e, vamos dizer, o Paulo, e não tenho que ir à chain. E de repente tu tens um problema que é, espera, mas então se eu não preciso ir à chain... Para que é que eu preciso da chain? Exato, para que é que eu preciso da chain e para que é que eu estou a pagar a miners? Qual é que é o valor realmente de um bloco? E depois tu começas a pensar, mas o valor do Bitcoin está associado a isso também. Então quer dizer que o valor do Bitcoin pode... Então não interessa muito aquela coisa de ser um número limitado de Bitcoins, porque chega a um ponto em que se eu posso fazer a transação e na realidade se eu posso fazer uma transação fora da blockchain também significa que posso subdividir uma Bitcoin. De repente já não tens toda aquela questão. Portanto, eu estou só a trazer isto para contexto, e by the way, eu estou a dizer isto tudo, há aqui nuances técnicas que, mais uma vez, podíamos estar aqui não, mas é bom para as pessoas que tiverem curiosidade poderem explorar estes palavrões, não é? Não, mas, David, eu acho fantástica a forma como tu puseste a questão, porque estás a pôr em causa a própria tecnologia, que me parece fantástico. Repara, no fundo para que é que nós queremos a tecnologia? Ora bem, foram aqui levantadas duas questões que eu acho que convém só recentrar, que é uma é a identidade crítica e a outra é a autoexecução. São as duas características que diferenciam estas tecnologias todas. Qual é a questão ligada à identidade? Outrora, nós para executarmos direito, nós precisávamos de alguém. Qualquer tecnologia, eu tenho que ter uma entidade do outro lado, o home banking, e eu executo esse direito no contexto de um contrato que tenho com o banco, ou seja com quem for. Para interagir, tens que interagir com alguém. Com alguém, com a entidade. Ora bem, a ideia da descentralização é que eu posso executar o meu direito e ninguém tem nada com isso. Ou seja, aquilo é executado, ponto. Porquê? Porque há auto-execução do lado lá e aquilo auto-executa-se. E eu não dependo de ninguém. Quando estás a falar de auto-execução, estamos a falar de smart contracts. Sim, mas aquilo auto-execução, a ideia dos smart contracts, eu não gosto de usar o termo porque é um termo enganador, porque não é smart e não são contratos. É auto-execução. Aquilo faz auto-execução ecossistémica. É a característica da blockchain é essa. Ou da DLT ou daquelas tecnologias. Podemos descrever isso como pedaços de código que estão em cima da blockchain e que correm sozinhos e não precisam de ninguém. Como qualquer outro programa que num computador ou num banco, por hipótese, também auto-executa-se, só que está na dependência dele. Neste caso, não está na dependência de ninguém. Aquilo cumpre as regras para a qual foi preparado para cumprir para toda a gente. E isso altera tudo. E por isso é que nós podemos gerir uma coisa tipo dinheiro, como a Bitcoin, de uma forma completamente descentralizada e não precisamos de ninguém. Não precisamos de toda uma infraestrutura informática com bancos e compensações e não sei o quê para fazer isso. Portanto, passou a ser possível executarmos o direito com estas chaves. Ora, como estas chaves são pseudonónimas, pessoas como o Gonçalo pensam assim, então, mas agora vou poder executar o que eu quiser e vou criar uma nova sociedade e a sociedade vai se adaptar a isto. É possível. Oh, Gonçalo, não vou dizer que não é possível. Agora, eu pensando à data daquilo que é a minha geração e a geração que aí vem, muito provavelmente eu não vou aceitar que o primeiro passo que seja dado do estilo, ok, eu tenho uma chave pseudonónima que pode executar o direito, vou pôr aqui o dinheiro. Não deixam. Podem pôr a cripto, mas não é dinheiro. Vou pôr aqui um carro, vou pôr aqui uma casa, vou pôr aqui qualquer coisa. Não, a sociedade não deve deixar isso, porque o patife, que for patife, que rouba e que esconde os seus recursos numa coisa que é anónima, porque é anónima por natureza, eu quero lá ir buscar esses recursos. O que estás a falar é, portanto, dos bens que, no fundo, os governos e os Estados regulam, não é? Como, são sujeitos a registro, portanto, os direitos que são sujeitos a registro e aqueles que nós podemos ir refilar nos tribunais e por aí fora, porque se nós quisermos viver num mundo com este tipo de segurança. Mas aqui, se calhar, a questão do Gonçalo vai para o ponto que é, mas será que esses Estados vão existir daqui a 50 anos? E aí entram os nation-states que já falaram. Deixa-me só dar o passo seguinte. O passo seguinte é que nada impede, porque a informática tudo se resolve com um nível suplementado em direção. Tudo. Portanto, se eu tenho uma chave que é anónima, que me permite executar direito,
eu passo a ter credenciais verificáveis que já existem hoje, não é só no cartão de cidadão, existe hoje na chave móvel digital e existe hoje na regulação que saiu ano passado, chamada ZEIDA 2.0, que tem o conceito de SSI, Self-Sovereign Identity, portanto, identidade autossoberana, já existe, está regulado e vai entrar em execução até ao final da década, seguramente vai ser mainstream. Com essas credenciais verificáveis, eu continuo a ter chaves pseudo-anónimas, mas a minha identidade de direito, ela é verificada, nas transações têm que ser verificadas sem revelar a minha identidade. Nas transações, digamos, com o Estado. Quer dizer, o Estado são os organismos todos e aquelas coisas têm que existir em função daquilo que a própria política decidiu como é que queremos viver. Se queremos viver com menos ou com mais, se queremos viver com zero, a política decidirá. A tecnologia fará tudo o que é possível. Agora, não é obrigatório sermos todos anónimos e para uma sociedade toda anónima só porque é possível. Sim, é possível. Se a política decidir que é, não sei, eu digo que não. Agora, também é possível termos a nossa privacidade sem anonimato. Essa é que é a questão. É porque nós temos privacidade porque podemos ser anónimos. É fantástico, mas tem o problema de termos dificuldade de executar transações que obrigam o registro. E estamos a concordar. No final nós vamos ver isto. Claro, porque claro que sim. Eu nesse caso só estou a clarificar, porque eu acho que porque eu não sou contra as coisas serem auditáveis. Atenção. Eu sou a favor do anonimato porque eu acho que o anonimato é segurança. Eu como pessoa de cibersegurança e de saber como é que o mundo funciona atrás de computadores e porque há montes de pessoas más, eu acho que o anonimato é segurança e é essencial, acima de tudo. Eu não sou contra as coisas serem auditáveis, porque a maior parte destes sistemas que estão a ser desenvolvidos agora, pelo menos para as pessoas que eu conheço, coisas tipo Privacy Pools em Ethereum, que é uma coisa parecida ao Tornado Cash, se isto disser alguma coisa a alguém do lado de lá, que foi muito recentemente ilegalizado pelos Estados Unidos, foi para a lista da OFAC. Essas ferramentas, a meu ver, são essenciais. Agora, eu não quero dizer que as iterações delas não tenham que ser auditáveis. E eu acho muito bem. Eu não quero fugir. Eu não quero ser criminoso, não é isso. Eu não estou... O meu ideal de futuro não é sermos todos criminosos numa ilha, todos juntos, não. Provavelmente é mais anarquista, ligeiramente mais anarquista que o futuro do Paulo, mas não é criminal, atenção. Mas qual é o teu futuro aqui? Eu não estava a fazer esse tipo de ataque. Agora, já percebi que nós concordamos, que é nós mantemos a privacidade e, por trás, há as verificações que têm que acontecer e que, obviamente, o Estado define como, e isso já é possível hoje, e vai entrar em funcionamento muito depressa. Ou seja, no futuro nós vamos ver uma sociedade muito mais próxima daquilo que é uma super app. É a forma mais simples. Mas nós estamos a discutir sempre muito em termos de identidade, de segurança e transação. Mas este tipo de tecnologia, ela é aplicável em muitos outros domínios, não é? Sim. Ou seja, quando nós falamos em termos do mundo real, da economia real, ela pode ser aplicada na indústria, pode ser aplicada na agricultura, pode ser aplicada em qualquer setor de atividade. O que é que está a impedir que isso aconteça? A adoção. Porque repara, eu acredito que daqui a 50 anos estamos lá, não é? É muito fácil de explicar. O que é preciso? É muito fácil de explicar. É que hoje é difícil utilizar esta tecnologia. Para começar, porque para que seja possível chegar ao business to consumer, chegar às pessoas todas e que todos os níveis anteriores, business to business, existam, as empresas vão ter que, todas elas, ter wallets para interagir entre elas num contexto de auto-execução. Hoje, a única coisa que têm são ponto a ponto, processos ponto a ponto utilizando a web, mantendo a estrutura tradicional do que é a estrutura económica conhecida. Quando nós temos estruturas auto-executáveis que permitem simplificar o funcionamento das indústrias, elas próprias vão se reconverter em conformidade, começando em particular pelo setor financeiro. Vai ser muito difícil, mas vai acontecer. Quer queiram, quer não, vai acontecer. Mas novamente para o setor financeiro. Não, porque é o início. Não, porque o setor financeiro é a base dos outros todos. Eu não consigo ter mais nada se não houver trocas de valor, não houver garantias e por aí fora. E, portanto, eu para ir para uma supply chain tenho que ter trade finance. Para ter trade finance tenho que ter garantias, tenho que ter colaterais. Paulo, imagina, nós conseguimos, através dessa tecnologia de blockchain, conseguir chegar a uma loja e ver que aquelas maçãs que estão ali à venda foram produzidas no sítio tal. Eu ia falar exatamente desse exemplo. Depende das credenciais verificáveis. Eu ia falar exatamente desse exemplo. Eu, por acaso, acho que esse é um dos exemplos em que
dar pós de blockchain em cima de uma coisa não funcionou bem. Nós na Consciências houve um projeto que era precisamente, eu já não me lembro do nome, foi há uns 5 anos, e é precisamente uma equipa que tentou fazer exatamente isso. E a primeira parte, o primeiro cliente que eles tiveram de supply chain era atuns, era pescadores de atuns no Japão. O que aconteceu é que esse não é um caso em que haja disputa entre duas partes, ou seja, não são duas partes que têm de ser confiáveis. Nós estamos, efetivamente, sempre a confiar numa das partes, que é no pescador. Estás a confiar no momento da pesca do atum. E deu asneira. Porque os pescadores estavam a certificar os atuns como pescados na região XPTO onde poderiam e na verdade não estavam. Ou seja, nós chegávamos, o atum chegava à mesa, de facto o QR Code estava na blockchain, estava certificado como sendo pescado naquele sítio, o problema é que o pescador mentiu. Claro. Portanto, o atum... Ou seja, há situações e situações... Não perguntaram ao atum. E atenção, eu quero aqui deixar... Geotracking em relação... Isto é um estou problema, a ser derrotista, isto é um problema de credenciais. Mas eu quero deixar aqui bem claro que eu acho que o substrato, a infraestrutura da coisa, ou seja, a blockchain, mesmo assim, continua a ser uma base de dados muito eficiente para o caso, porque tinha que ser, as pessoas têm que concordar todas num formato, mais SQL, não sei. Não, é muito eficiente para o formato, mas é só infraestrutura, porque na verdade, resolver um problema concreto, real, viu-se que estamos sempre dependentes do início da supply chain. Ou seja, para esse caso... Não é só o início, é toda a informação que vai para qualquer coisa que seja auto-executável, ela vai ter que ser certificada por alguém, ou seja... Quando eu lá ponho a minha informação, sou eu que digo é minha. Não tenho que ter nada com isso. Mas se eu for à procura de uma informação que depende do outrem, quem é esse outrem? Se ele disser, sou eu, ninguém tem nada com isso, ok, é a nossa informação particular. Mas se for uma informação que tem que ser credenciada do ponto de vista legal, tem que haver forma de o fazer. Nós, com tecnologia, podemos fazer algumas coisas. IoT... Portanto, isso é o mas não tem que ser tudo certificado do ponto de vista legal, não é? Aqui esta questão, este exemplo do atum, não tinha que ser certificado do ponto de vista legal. Não, tem que ser certificado. Só tinha que se ter a certeza que o pescador não está a mentir, não é? É verdade. É o legal, entre aspas, mas tem que ser certificado de alguma forma. Ou seja, há aqui algumas implicações. Eu só posso confiar se for confiável. Se for fora da zona, por exemplo, pode ter algumas incorrências do ponto de vista regulatório, porque se tem uma zona atribuída, é como a sardinha. Não dá para georreferenciar essa zona e então ter uma apropriação. Isso é uma questão de montar o projeto como deve ser. Deixa-me só também entrar aqui um bocado. Eu acho que o problema que nós temos aqui nem sequer é muito o que estamos a falar. Eu acho que tem a ver com a maturidade dos projetos em si. Eu posso dar dezenas de exemplos de projetos que procurei fazer pitch em que do outro lado o que me diziam era quantas wallets é que nós temos. Tipo walleting. Eu tipo wallet, esquece a wallet. Faz isso de forma abstrata e façam portanto, o onboarding de non-Web3 natives. Eu lembro, dei um exemplo sobre o 25 de Abril, procurei fazer NFTs, 25 de Abril, etc., após 50, dos 50, não dos 51, agora este é sobre o Constituinte, e era, ok, quantas wallets é que nós temos? E eu, isto vai ser uma coisa grande em Portugal. Portanto, vocês vamos fazer um projeto em que podemos fazer NFTs, eu até posso ser o curador disso, porque até sou historiador, até sei quem são os personagens deste episódio, tu também deves saber, eu espero que o resto da mesa também os saiba quem são. E pronto, podemos fazer isto e podemos depois aqui fazer um projeto que possa envolver estas pessoas. Quantas wallets? Quantos KPIs? Quantos isso? Quantos aquilo? Esqueçam. E depois é que tu dizias, temos para entrar a wallet, temos que entrar, comprar, fazer, acontecer, 5 passos para entrar dentro do ecossistema, seja ele qual for. Resumindo e concluindo, nunca houve projeto nenhum. Passado o 25 de Abril, disse, olha, tiveram lá na Avenida Liberdade, sabes quantos já tiveram? 1 milhão e tal. Não sei se algum de vocês tiveram, no ano passado, não se conseguia mexer. E eles, pois era, uma boa oportunidade para fazer um onboarding, exato. Mas como é que faz o onboarding? As pessoas não percebem como comparar isso, não é? Não é comprar. O onboarding tu podes fazer, tu podes criar um conjunto de projetos utilizando este tipo de tecnologia de forma abstrata em que as pessoas não sabem que estão a utilizar esta tecnologia. Tu dizes, daqui a 50 anos ninguém fala em blockchain. A blockchain está em back-end a correr. Ponto. A tecnologia vai estar lá fora, acabou. Quer dizer, nós estamos a falar de uma coisa que ainda ninguém falou aqui, ninguém tocou a passant, que é política. Toda a gente aqui fala, o Paulo estava de certa maneira, sim, mas ninguém toca no ponto de política. Política do ponto de vista triplo, se quiserem. Do ponto de vista dos Estados, porque, quer dizer, isto é tudo muito bonito, quer dizer, mas alguém tem que dizer o que é o real, o que é que não é. Porque senão, quer dizer, tudo é válido. E tudo não pode ser válido. Portanto, tem que haver definição do que é válido e não é. Isso tem que ser definido. E é definido em zonas, segundo, se quisermos, critérios políticos, eles próprios também definidos. Que me leva a uma segunda parte, que é a geopolítica do que nós estamos a falar. Que é algo que hoje, e isso leva-me à primeira parte da minha intervenção,
que é uma parte que eu não entendo, é como é que hoje qualquer ator político não olha para blockchain, /cripto, /web3 como uma das dimensões da análise do mundo, porque tem que ser uma dimensão de análise. Como nós no passado tínhamos o que era a geopolítica, hoje temos de ter uma geopolítica de cripto como uma forma de ver o mundo. Principalmente a seguir à eleição do Trump. E como nós dizia bem, o que é o posicionamento da China em relação às super apps, em relação ao controle financeiro que eles têm, em relação a qualquer, ainda agora estive em Bangkok, quer dizer, a Tailândia está fortíssima também com a sandbox em relação a cripto, quer dizer, nós temos de ter noção que vivemos neste mundo. Nós, Europa, atenção. Que é o tal mundo invisível, não é? Não, que é o mundo real, isto não é visível, é visível, porque nós todos os dias vimos. Uma das primeiras twitters... Tu vês, mas a maior parte das pessoas não vê. Desculpa. Um dos primeiros twitters que o Trump faz, quando é eleito, foi para os BRICS dizerem assim, olhem, parem lá com a brincadeira que vocês queriam fazer, uma stablecoin entre vocês, porque ninguém toca no dólar. Porque havia um projeto, enfim, entre os BRICS, dizer assim, olhem, bora aqui fazer aqui um sistema de rail cripto entre nós, para a troca de commodities e etc. O que se traduz para os chineses comprarem aos brasileiros, por exemplo. E, naturalmente, isto existe, isto é hoje. E vai ser, naturalmente, o que são os carris de tudo o que é o comércio internacional no futuro próximo. Então estás a falar de uma guerra, digamos, geopolítica, mas não é guerra, geopolítica. não é guerra, é ponto de análise. Não é questão de ser guerra em si. A palavra guerra tem aqui conotações. Sim, mas a guerra, quando falas do dólar, estamos a falar de guerra, não é? Não, é um ponto de análise. É um ponto de análise, é isso que eu estou a querer chamar. Guerra económica. Pronto, que é um ponto de análise, se pensarmos bem, e ir a uma análise legacy, é naturalmente um ataque ao SWIFT, ponto. Que é um ataque que está a ser feito, irá ser feito, e nos próximos 10, 20 anos vai ser substituído. Que, aliás, era o objetivo dos BRICS, era mesmo fazer um ataque ao SWIFT. O que é evidente, e acho que vai ser, enfim, substituído, enfim, se olharmos para o continente africano e olharmos, por exemplo, para os projetos de fintech que nós estamos a verificar, enfim, a sua aplicação direta e o seu impacto direto na vida das pessoas. E os leaps que eles têm em termos da adoção da tecnologia em si. Então, se calhar... Deixa-me só dar uma resposta. Deixa-me só aqui acabar. Okay. Sim, que é a questão também de verificarmos que eu concordo, que é este bridge, que é o que nós temos um problema aqui europeu, que é a questão do GDPR com a questão do privacy. Que isso é resolvido aí sim com as questões tecnológicas. Quando os ZKs forem uma coisa aceitável, aí já conseguimos resolver esse problema. Qual é que é o problema que nós temos disto? Reparem bem. Nós no MiCA tivemos um debate no âmbito do Parlamento Europeu em que se atacou a Proof of Work da Bitcoin. Por uma questão simples. Iliteracia absoluta. Outra vez energia? Tudo. Quer dizer, ainda ontem estive a ler um artigo que era do género. Porque se for uma transação na rede Bitcoin, consome não sei quantos milhões de copos de água. Se calhar um artigo feito por ChatGPT que na realidade consome mais do que ela fez para chegar à conclusão da Bitcoin. Seguramente. Mas ninguém hoje em dia fala... Aliás, o tipo do ChatGPT veio dizer, olha, não agradeçam. Sim. Porque se agradecer isto consome energia, água e... Quando havia a discussão sobre a energia na Bitcoin, não se falava de centrais nucleares como se fala agora para a inteligência artificial, não é? E, portanto, isto porquê? Porque nós ainda estamos mal organizados, há pouco lobby ainda neste tipo de matérias, muito daquilo que são os protocolos, estão a olhar, ainda no meu ponto de vista, de forma errada, ou tem processo de maturação, se querem pôr as coisas de outra maneira, para aquilo que é a forma que nós temos que desenhar e desenvolver os seus próprios ecossistemas, etc. E muitos de nós, isto é uma coisa que tenho estado a falar, ainda não estamos a conhecer. Mesmo em relação a VCs, do espaço em Portugal, do espaço europeu, e mesmo em termos internacionais. Porque isto é tudo ainda muito pequeno, muito novo. O mundo VC americano. Agora vou pegar na palavra que ele acabou de dizer, que era o que eu queria intervir, e para responder também ao José, como é que é a questão da adoção e porque é que isto não é tudo Estado. Meus amigos, a expressão que nós temos que utilizar a passar a trabalhar chama-se ecossistema. E chamam-se efeitos de rede. Nada disto acontece, ponto a ponto. Não é uma pessoa, não é uma empresa, não é nada disto. Sim, já se chama Web3. Não, mas uma rede. Mas o Web3 é muito pouco explícito. É mesmo ecossistema. Sendo que esses ecossistemas podem ser privados. Aliás, há blockchains que têm 3 nós, literalmente. Se nós formos escolher Web3... Quando só temos 3. Já agora, o nome é Web3 está errado. Claro. Mas eu não vou dizer aqui porquê. Mas está errado. Escrevi um artigo sobre isso. Está errado. Devia ser Web4. Whatever. Sim. Ecossistemas significa que nós podemos ter ecossistemas puramente privados. O Estado não tem nada a ver com o assunto. Combinam como é que querem trabalhar e a autoexecução funciona. E, portanto, não há... É parte do ecossistema que tenha que ser legalizada ou que tenha uma componente legal porque tem ativos ou direitos sujeitos a registro. Então essa vai utilizar credenciais verificáveis e vamos ter uma forma de fazer transações que é simples e conveniente. E é assim que é possível haver adoção. Porque as pessoas vão atrás daquilo que é conveniente. Concordas com isto? Tenho dito.
Sim. Mas deixa-me aqui, posso fazer Vou uma mandar, pergunta por vou lá? mandar para este lado. Diz-me, David. Sim, pois, eu acho que estamos a discutir tantas coisas ao mesmo tempo que eu acho que acaba por ser difícil. Vá, acompanha. Sim, eu concordo de forma geral. Portanto, eu acho que, se calhar voltando à pergunta original, que era o que é que falta, o que é que está a faltar, o que é preciso. Não, o que é que vai ser daqui a 50 anos? Ok, pronto, o que é que vai ser daqui a 50 anos? Eu acho que 50 anos é mesmo muito difícil de... 25, vá, vamos aos Pronto, 25. porque 50 anos, se formos a ver 50 anos atrás, onde estamos agora, é um bocadinho alucinante, mas sim, eu percebo o esforço e acho que faz sentido pensarmos dessa forma. Eu acho que daqui a 25 anos, eu pessoalmente, mas isso é a minha visão pessoal e eu acho que é um bocado o que o Paulo está a dizer, tipo, o facto de eu ter esta visão não quer dizer que seja mais provável acontecer. Ela pode ser autoexecutável. Diz? Ela pode ser autoexecutável. Exato. Boa. Eu acho que vamos continuar a ter Estados-nações. Isso, acho que aqui não é muito difícil, para mim, pelo menos, imaginar um mundo onde, ok, sem dúvida, eu acho que muitas destas tecnologias que estamos aqui a discutir, o que permite fazer, de certa forma, é substituir middlemen, não é? Ou até substituir, se calhar, decisões que vêm de uma pessoa por código que é verificável, que eu acho que é uma coisa que é muito importante aqui, que é... eu, pessoalmente, entre escolher uma pessoa que é falível, que tem uma família em casa, que tem que alimentar, que tem os seus problemas pessoais, que tem as suas ambições, que tem os seus próprios incentivos, ou código que é criptograficamente verificável, eu vou para o código. E isto aqui é uma coisa que eu acho que é importantíssima, que na realidade vai ao ponto principal. Eu não sei como é que nós vamos chegar lá, e acho que continuo a achar que blockchain talvez seja aquilo que mais rapidamente vamos eliminar ou tirar daqui. Mas o que está a dizer, né? A palavra blockchain vai desaparecer, tal como nós não falamos quando vamos a um site, qual é a base de dados que tu usas? Sim, sem dúvida. Saber, né? Sem dúvida. É isso, é um bocado por aí. Eu acho que... É como se nós estivéssemos a discutir aqui há uns anos atrás quais são os espectros do futuro. Exato, é por aí. Isso. É mesmo isso. Ou qual é que vai ser a arquitetura... E podíamos falar e descrever os computadores atuais, não é? Sim. Mas estamos a chamar espectro. Portanto, não é importante o que é que a gente lhe chama. Sem o que dúvida. interessa é a tecnologia e a utilização que a gente Exatamente. vai E eu acho que a tecnologia aqui, acho que aquilo que é importante para a discussão, sobretudo pensando em 25 anos, é a palavra trustless. Porque nós acho que pecamos um bocadinho pelo lado do decentralization e acho que isto aqui é um bocadinho enganador. E há bocado, por acaso, mesmo no princípio eu não intervi, mas se calhar vou dizer agora, porque também tenho estado a ouvir mais. Eu, na realidade, eu acho que a tecnologia evolui desta forma, pensando um bocadinho, até porque mesmo antes de Bitcoin, eu acho que alguns de nós aqui nesta mesa tiveram essas interações, antes de ler aquele white paper em que toda a gente diz que não dormia, não sei o quê, eu dormi perfeitamente bem, e já havia um movimento, não é? De cypherpunks, não é? Que foram um bocadinho o ethos daquilo que acabou por se tornar a Bitcoin. E os incentivos que eles tinham para fazer o que fizeram, que nos levou onde nós estamos agora a ter esta conversa aqui, uma série de projetos que vocês todos conhecem, não tem absolutamente nada a ver com o que nós estamos a discutir aqui. Porque era praticamente um movimento quase anarquista. Era anarquista muito em resposta, se calhar, a uma geopolítica até, ou tem uns Estados Unidos, se formos a pensar nos Estados Unidos, se formos a pensar no Clinton, eu acho que o Clinton foi em 95 ou 96, tentou-se passar legislação nos Estados Unidos que fazia com que não fosse legal para um indivíduo utilizar criptografia para próprios meios de privacidade, por exemplo. Que é uma coisa que hoje em dia é impensável sequer politicamente pôr isto em cima da mesa. Portanto, esses incentivos que havia no passado são muito diferentes, ou seja, é quase uma resposta quase revolucionária, ou de aquele pêndulo, não é? Que nós vamos, quando fazemos a revolução, vamos sempre um bocadinho a um extremo, não é? Do outro lado. Aqui o extremo eu acho que foi, agora vamos criar aqui uma moeda com esta tecnologia que vai substituir toda a estrutura financeira do mundo e vamos a ver, eu concordo contigo, que é, quem é que são, sei lá, a maior parte dos deputados que estão a discutir a MiCA ou quer que seja, não faz mínima ideia do que é Proof of Work, mas na realidade têm razão sem saberem porquê, ou seja, o Bitcoin não será, sem dúvida nenhuma, o futuro, não será aquilo que daqui a 25 anos existe, a não ser que nós forcemos que ele exista. Um bocado um self-fulfilling prophecy, que é um bocadinho que é o caso do ouro, não é? Tipo, o ouro é um bocado isso, continua a ser um self-serving prophecy até, na realidade, que é, hoje em dia a utilidade do ouro continua a ter utilidade, mas não tinha a utilidade que tinha antes, se calhar já não é tão raro como é, mas nós todos concordamos, é o ouro que nós vamos utilizar aqui para manter o valor das coisas. Eu acho que este é o único argumento possível para uma Bitcoin. Do ponto de vista técnico, eu acho que os incentivos originais que levaram à criação da Bitcoin são muito diferentes daqueles que são os incentivos das pessoas que neste momento defendem a Bitcoin.
E acho que uma coisa única que existe no tópico que estamos aqui a discutir é que acho que é a primeira vez na história em que a própria definição da tecnologia é atribuída um valor que está cotado num mercado que é altamente líquido e que, se nós alterarmos aquilo que é a definição daquilo que estamos a valorizar, deixa de ter valor. E isto, a meu ver, é o maior empecilho, é a maior barreira à evolução, sobretudo estávamos a falar um bocado, o que é preciso? O talento até está lá, mas o incentivo se é muito mais fácil para mim criar um protocolo que mesmo que só tenha 3 nós, vai significar que eu passo a ser um multimilionário. Quantas pessoas da audiência vão responder à pergunta, olha, tu tens 2 anos aqui a trabalhar, daqui a 2 anos podes ter 50 milhões na conta. Ou vais tratar do atum. Exato. Ou vais tratar do atum, ou vais pensar a 20 anos, vais pensar na próxima geração, como é que tu vais construir uma coisa que vai-te consumir completamente, corpo e alma, o blood, sweat and tears, não é? Tipo, até ao limite, e tu se calhar nem vais ver o fruto que isto vai dar para a sociedade. Tipo, como é que convence as pessoas a fazer isto? Para terminarmos aqui o nosso round, em que é que nós concordamos então afinal? O que é este futuro de 25 a 50 anos? Vamos ter blockchain? Não vamos ter blockchain? Vamos ter outra tecnologia? Eu vou dizer, concordo perfeitamente com o José, com ambos até. Mas concordo com o José que tipo, vai ser a infraestrutura. No fundo, a infraestrutura ninguém vai falar, mas ela vai existir em todo lado. E o atum, na verdade, já vai poder ser verificado que foi pescado, porque já temos um nó num satélite. E sabemos que, desde que não haja bitflips, que de facto ele está a pôr a informação toda lá. Não, porque daqui o a barco 50 anos nem sequer é um pescador, é um robô que pesca. É um robô seguramente. E isso tu consegues verificar. É um robô Ou seguramente. é gerado, se calhar. É um robô seguramente. Está em laboratório. Eu Está em concordo laboratório. que vai existir e que ninguém vai falar nela. Discordo dos Estados-nações que não tocamos, fico com pena, mas que tu disseste aqui uma palavra-chave, que é um palavrão que também podemos deixar para lá para casa, que é os Network States, que de facto, e eu deixo aqui esta ideia um bocado cáustica, Para mas destruir os Estados-nação, não é? Porquê que eu não posso um dia comprar uma ogiva nuclear e fazer, ligá-la a um smart contract ou a um sistema auto-executável e começar a emitir passaportes para todas as pessoas que tenham uma carteira de etéreo? Porque não é? As outras pessoas também compram ogivas nucleares. Ou seja, eu acho que há de haver uma forcing function qualquer. Vai haver uma forcing function para nos tornarmos num network state forçosamente, talvez. Eu não queria ser tão cáustico, não acredito, espero que não seja pelo caminho da ogiva nuclear, mas eu acredito plenamente que isto há de acontecer um O que momento estás a dizer ou é outro. quando existe a opção de poder fazer uma coisa, eventualmente alguém vai acho que fazer sim. essa coisa, Eu acho e que isso sim. leva a que seja aberta a caixa de Pandora. Exatamente. E depois uma data de outras coisas começam a ser Exatamente. implementadas e começam a acontecer. Mais uma vez, mas isso é política. Eu acho que, por exemplo, esta história dos network state, quer dizer, as pessoas não olham under the rug, debaixo do tapete. Quem os promove é gente altamente privilegiada. Sim, que anda à certamente. procura de mais privilégio. Claro. E chegam, pagam para ter esse privilégio. Sim, não é wealth distribution de certeza Entende? absoluta. Portanto, Sim. o problema é a pescadinha de rabo da boca que ninguém olha. Eu ia chamar há bocado para as questões das governance das blockchains e politics em blockchain. Ou seja, Era um bocado o que estavas a falar há Decentralized bocado. Autonomous Que é Organizations. tipo, não, que por exemplo, a questão das Proof of Stake é um bocado isso. Quer dizer, 3 whales, nós estamos aqui, 5 whales, controlamos uma chain e acabou. Eu segui, por exemplo, o debate da Cardano e tive em alguns dos debates e aquilo era tipo, desculpem, Politics 101, esqueçam. Ninguém percebia sequer o que era divisão de poderes. Portanto, não havia sequer dentro de... Não, Sim, mas para mas quê? Uma exato. divisão de poderes? O que é isso? O poder executivo, legislativo e judicial? Não. Então, mas nós podemos depois delegar e depois aquela pessoa há de dizer... E eles sabem o que é um cacique? Eles não. Pois exatamente. Então é fácil, quer dizer, vocês criam caciques ou KOLs, se quiserem, que arrebanham, enfim, um conjunto aqui de poder, pronto, e vocês levam a boca, pronto, ou seja, cria-se política dentro daquilo que estamos a falar. E, portanto, ausentar a política da nossa conversa, quer do ponto de vista do Paulo, porque ela tem que estar, enfim, a criar este tipo de enquadramentos, quer criar as oportunidades. Nós temos em Portugal, por exemplo, a possibilidade das GLTs, que são coisas que nós temos estado a falar. São exatamente sandbox para virmos experimentar a tecnologia. E devemos, até como ecossistema, nós pessoalmente, procurar exatamente promover este tipo de encontros. Ou seja, trazer produtos e serviços que possam interagir, enfim, neste caso com reguladores, etc., e vir fazer exatamente estas experiências. Eu acho que esta intervenção do Zé é bastante interessante, porque no fundo o que ele está a dizer, quando diz política, acho que esta questão da política, quando a gente utiliza a palavra, fica sempre aquela coisa, outra vez os políticos, não sei o quê.
Tu estás a colocar a questão da política como sendo a decisão que nós temos que tomar todos, como é que isto vai ser gerido. Não o é? bom senso da Ou seja, sociedade. como é que a sociedade pensa política que estas da coisas dimensão humana, não da devem dimensão ser partidária, geridas. naturalmente. Exato. Claro, Ou seja, claro. E a tecnologia fará aquilo que nós decidirmos como comunidade. Exato. Eu só gostava de inserir aqui uma questão que é uma das leis imutáveis do universo, que explicam imensas coisas, mas é uma delas, é a lei do menor esforço. E eu falo por mim. Okay? Preguiça e tal. Se for mais simples, eu faço. Portanto, os políticos podem decidir o que quiserem. Se não for mais fácil, as pessoas não vão lá. A blockchain, as DLTs, todas estas novas tecnologias auto-executáveis facilitam-nos a vida. Se nós arranjarmos forma, do ponto de vista do interface, da conveniência, que a sua adoção seja possível, em ecossistema, nunca mais volta para trás. Portanto, o que eu vejo a prazo é a lei do menor esforço a incentivar a adoção das coisas que fazem sentido. Sim. E deixamos de falar de tecnologia. Eu acho que é uma excelente forma de nós terminarmos este roundtable. Portanto, ficamos hoje por aqui. Espero que este episódio te inspire a pensar em grande e a fazer agora para que possamos criar uma sociedade mais rica e também mais confiável para o futuro. Não te esqueças de dar o like e partilhar este episódio com um amigo. Obrigado a todos e até ao próximo Bitalk Roundtable. Done.